transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você. Agora 4:01, nós estamos chegando com o nosso momento da oração, a oração de todas as tardes, aqui pela Rádio do Pinga Fogo. Obrigado você que nos acompanha pela rádio 91.5, todo o norte, noroeste do Paraná, pelo nosso site pingafogo.com.br ou ainda pelo canal do YouTube do Márcio Gomes, Márcio Gomes. É um pequeno canal que eu tenho no YouTube, não é monetizado, a ideia não é essa, a ideia é apenas replicar a palavra de Deus, apenas repassar as boas novas, que é o que o Senhor deseja de todos nós. Então, se você entrar no YouTube lá e procurar Márcio Gomes, você vai encontrar as orações de todas as tardes aqui no rádio, tá bom? E hoje eu quero trazer a seguinte mensagem para você. Lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, a Bíblia fala sobre a passagem em que Jesus anda sobre as águas e encoraja Pedro para que ele também ande sobre as águas. No verso 25 do capítulo 14 diz assim, que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Aí mais lá na frente, no 28 e 29, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, me salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Às vezes nós queremos confiar em Deus, nós queremos confiar que Deus tem uma bênção na nossa vida. A gente quer confiar, assim como Pedro confiou em Jesus ali, a gente confia e quer ir de encontro. Mas às vezes, a gente tem medo de confiar. Essa é a verdade. Não é? Porque assim, para algumas pessoas, confiar em Deus é só no raso. É só quando a vida tá legal. Eu confio em Deus que hoje à tarde eu vou jantar. Eu confio em Deus que amanhã eu vou acordar e vou trabalhar. A gente quer confiar em Deus nas coisas simples. Aí quando acontecem as coisas mais difíceis, quando vem um diagnóstico de alguma doença, quando vem uma desilusão amorosa, quando vem um problema financeiro, quando vem um problema de convivência, problema de relacionamento, aí parece que a gente tem medo de confiar plenamente que Deus vai agir em nosso favor. Às vezes, nós temos medo, como Pedro teve medo, aqui no trecho que nós lemos. Ele teve medo e começou a afundar. Mas aí Pedro pediu para que Jesus salvasse ele. E é assim com a gente também. Quando a gente pede socorro no Senhor, Ele nos atende. Quando a gente diz, Senhor, me socorre. A onda está muito forte, o problema está muito forte, nos socorre. O Senhor nos socorre. Por isso, por mais que o medo ou qualquer outra coisa queira incomodar a gente ao ponto de fazer a gente perder a fé, clame pelo Senhor. Se o medo bater e você ficar com medo do vento forte, ficar com medo da onda forte, assim como Pedro ficou e começou a afundar, ele disse, Jesus me salva. O Senhor estendeu a mão para Pedro. É assim com a gente. Se de repente a dificuldade chegou aí na sua vida e está difícil, clame por Ele. Diga, Senhor, me salva, me socorre, Senhor.
porque Ele sempre vai estar com as mãos estendidas a seu favor. Hoje é dia da gente clamar pelo Senhor, dizendo: Senhor, sozinho eu vou afundar. Se eu continuar andando do jeito que eu estou, Senhor, eu vou afundar no problema, no pecado, no erro, na dúvida, na mentira, na traição, na depressão. Mas se você chegar a dizer: Senhor, eu estou afundando, mas eu preciso que o Senhor me socorra, as mãos do Senhor serão estendidas ao seu favor e ao meu favor também. Por isso hoje é dia de clamar ao Senhor. Mesmo que a gente esteja passando por um problema difícil, mesmo que a nossa alma está atribulada, você vai dizer: Senhor, aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma para que eu não tenha medo, Senhor. Para que eu não tire o foco de Jesus. Pedro olhava para Jesus e andava por cima das águas. Por quê? Porque o foco dele estava em Cristo. Cristo era o foco de Pedro. Então ele andava pelas águas. Como é que pode uma pessoa andar e não afundar? Porque o foco dele estava em Jesus. Ou seja, o foco de Pedro era a solução. Mas quando ele olhou para o problema, que era a água, que era o mar, que era o vento, ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente perde mais tempo pensando no problema do que na solução. Quando você foca na solução, o problema parece pequeno. O mar estava revolto, o vento era forte, mas Pedro não estava nem aí. Ele estava andando pelas águas porque o foco dele era Jesus. Mas quando a alma de Pedro ficou com medo, Pedro começou a afundar. E é assim comigo e contigo. Quando Jesus é o foco, é o centro, é o nosso foco, a gente vai passar por cima de qualquer problema, numa boa, porque Ele vai nos sustentar. Agora, quando a gente olhar para o problema, dar valor ao problema do que a solução do problema, aí nós vamos afundar. Aí o Senhor vai ter que nos levantar, porque nós vamos cair. Pense nisso. E que a gente possa aprender com a orientação que o Espírito Santo revelou nessa tarde. Que Jesus seja o nosso foco. Que a solução dos nossos problemas seja a nossa fé em Jesus. E aí nós não iremos afundar. Aí nós não iremos cair. Aí nós seguiremos rumo ao nosso Senhor e Salvador. Mas aquieta, Senhor, a nossa alma. Tira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, o medo, a dúvida, a angústia. E coloque, Senhor, uma porção dobrada da fé no seu amor, a fé no seu poder. Que você tenha um abençoado final de semana e que você receba dos céus as bênçãos que vêm no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.